desafie os nossos corações, que nós tenhamos ouvidos abertos para ouvir. Fala conosco por intermédio dele, para que nós digamos a palavra tua. E que recebamos, não como palavra dele, de autoridade humana, mas tua. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma alegria estar com vocês, uma alegria estar aqui. E quando o Davi começou a falar, eu pensei se esse homem existe. Muitas vezes a gente ouve tanta coisa, a gente pergunta, será que esse homem existe mesmo? Se é de carne e osso, será que ele de fato tem feito? Para aqueles que não me conhecem, eu sou pastor de uma comunidade na região de Patrocínio, na igreja do bairro Constantino. Nós já temos mandado alguns meninos para cá. Estou lá há 32 anos. Há 32 anos nós começamos o trabalho lá. Era uma igreja muito pequena naquela época, com muitos desafios. Era uma congregação do interior, com sérios problemas, sérias lutas, e nós assumimos para desenvolver o trabalho. Eu cheguei em Patrocínio para ser professor e para ser futuramente diretor do Instituto Miguel Arlene, onde eu estou há 39 anos, como professor e depois como diretor. E a igreja do bairro Constantino foi a igreja que me convidou, porque não tinha recursos naquela época. Então não foi por desejo nosso ser pastor deles, nem desejo da igreja, de fato, ter eu como pastor. Já que no presbitério todos os pastores precisavam de sustento oriundo da igreja, a congregação do bairro Constantino se organizava, a igreja, e precisava de alguém que não tivesse recurso. Ela não tinha recurso, não tinha condições, não tinha como estruturar como igreja. Naquela época, a nossa arrecadação não passava, se fosse o dia de hoje, de R$400 por mês. Eu assumi a igreja. E o desafio nosso foi preparar presbíteros, preparar diáconos, preparar irmãos que pudessem pensar um pouco além das quatro paredes. Nós colocamos 3 objetivos na igreja, logo no primeiro dia: sermos fiéis à Igreja Nacional, sermos fiéis ao nosso presbitério e fazermos missões. Vamos fazer missão com a igreja tão pequena. Esse é o nosso objetivo. E preparar uma geração nova, meninos, meninas, mandando eles para as faculdades, mandando eles para outros lugares para poder estudar, para mudar o ambiente nosso, a situação nossa e a nossa realidade. Fizemos uma proposta de desenvolvimento na área de construções de casas, para que todo crente pudesse ter a sua moradia, todo crente pudesse ter seus filhos na escola, todo crente pudesse ter o privilégio de ir para o hospital, ir para a clínica, fazer parte de um plano de ação social da igreja. Para que os irmãos terem ideia, hoje nós somos uma igreja que temos 1.100 membros, uma cidade de 80 mil habitantes. E temos 8 congregações. O que aconteceu conosco? Aconteceu foi a graça de Deus. Mais nada. Não houve nada diferente. Não houve nada de estupendo. Houve a graça de Deus. Não houve pastor. Eu sempre fui um pastor que dei pouquíssimo tempo na igreja. Mas houve um grupo de presbíteros que assumiram a igreja. Eu creio que a igreja aqui, a Paulistana, vai ser a mesma coisa. Eu tenho acompanhado o Davi, tenho acompanhado os nossos irmãos na preparação do conselho da igreja. O que faz diferença na igreja é o envolvimento da liderança do ministério da igreja. Não adianta ter um bom pastor se não tiver bons presbíteros e bons diáconos. E tiver uma mocidade como vocês estão tendo aqui, que possa ver o ministério algo diferenciado pela graça, pelo poder de Deus. Podem descobrir que vocês têm um
desafio, o testemunho a ser dado, aonde Deus há de usá-los para a glória dele. Então, eu me alegro muito com a Paulistana. Desde que começou o trabalho, eu estava com vocês. Me identifiquei com o ministério de vocês. Tenho intercedido diante de Deus pelo trabalho de vocês. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta hora. Agradeço o convite, a vontade do Davi. Eles são de fato doutores, eu sou auxiliar doutor. Eu, como sempre tenho afirmado, eu sou um pastor lá do interior de Minas e conheço a minha região, meu povo, minhas lutas, minhas batalhas, muitas vezes, e as dores do povo sofrido nesse interior do Brasil. Nosso texto de estudo desta hora é um texto que me impressionou muito há muitos anos atrás. Quando eu li pela primeira vez Isaías capítulo 6, eu fiquei impactado com a mensagem do profeta Isaías. Mas eu fiquei impactado com a mensagem do profeta Isaías pela primeira expressão, quando ele começa a sua profecia. Ele afirma que achava-se no templo no dia da morte do rei Uzias. Eu comecei a pensar quem era esse rei Uzias. O que impactou tanto o profeta Isaías, que foi profeta nos seus dias, impactou tanto a vida de Judá? O texto nosso é 2 Crônicas, capítulo 26. Eu gostaria de historiar esse texto, meus irmãos. Conta a história de vida do rei Uzias. Um rei que impactou Israel como Davi impactou Israel. Nós temos Davi como rei de Israel, que unia tanto Judá como Israel. Nós temos agora Uzias, que foi um grande rei de outro período histórico de Israel, foi o período só de Judá. Um homem que esteve no reinado por 52 anos. Não foram 52 dias. Começou muito jovem, começou com 16 anos. E por 52 anos ocupou o trono. E nós gostaríamos de pensar em 3 áreas muito específicas da vida dele: começar bem, continuar bem e terminar bem. Pode ser que você vai ter um contraponto aqui de olhar para Uzias e ver que ele terminou mal. Nós não estamos aqui tratando simplesmente da salvação, que muitas vezes nós terminamos nossas vidas salvos em Cristo, mas terminamos em situações lamentáveis, que poderiam ser situações diferenciadas, pela providência sábia e santa de Deus, pela concorrência divina. Mas me chama a atenção a vida de Uzias, que foi um homem que Deus o chamou aos 16 anos para assumir o lugar de seu pai. No livro de Reis, Uzias é chamado Azarias, é um pouco diferente. Se vocês olharem no capítulo 15 de 2 Reis, vocês vão encontrar o nome Azarias, é o mesmo nome para Uzias. O texto sagrado coloca para nós algumas questões que eu gostaria de ler. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. É o nome de sua mãe Jeconias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazia seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu, guerreou com os filisteus, quebrou o muro de Gate, de Jabne, de Astode, edificou cidades no território de Astode e entre os filisteus. Deus ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os Meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara
até a entrada do Egito, porque tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta esquina, a porta do vale e a porta do ângulo as fortificou. Também edificou torres do deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto os vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros dos montes e dos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Masaías, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças, famílias, homens valentes era de 2.600 homens. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para tirar flechas e grandes pedras. Divulgou a sua fama até o longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porque o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, pediu incensário da mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas, ministra para nós, para que entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática no dia a dia de nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, quando eu nasci, eu tive o privilégio de conhecer a Missão Oeste do Brasil. Falar da Missão Oeste do Brasil é uma das coisas mais lindas, a visão dos nossos antigos missionários, a expansão do reino desse Brasil nosso, descortinar de novos lugares, abertura de campos, missionários consagradíssimos ao Senhor, homens de Deus. Eu tive o privilégio de ouvir dos missionários uma das expressões mais lindas que eu pude guardar na minha vida. Disse: há coisas que a gente nem deve nomear diante de uma discussão, seja em presbitério, seja em igreja, porque a palavra não fala. E o que a palavra não fala, não cabe nós discutirmos, já está condenado. Já deve ser retirado do rol das nossas discussões. É pena que a
a igreja que nos deu a missão oeste do Brasil, a igreja que abriu os campos missionários do Brasil, desviou-se, deixou a palavra e foi para outros caminhos, para caminhos que têm trazido tristezas, amarguras ao povo de Deus, e muitas lágrimas a esses antigos missionários. E quando lembram das suas igrejas, lembram das suas reuniões, lembram das posições adotadas pela sua igreja, lembram com saudade, mas os dias de hoje choram, e choram diante do Senhor, porque a sua igreja deixou os caminhos retos do Senhor. O texto fala de Uzias, o grande rei, que começou muito bem a sua vida. Começou a sua vida buscando a palavra de Deus, buscando o Senhor, buscando estar com Deus, vivendo uma vida reta, pura e santa diante de Deus. A influência de Zacarias foi importante na vida de Uzias. Tinha Zacarias, o homem sábio, que estava ao seu lado para aconselhá-lo, para ajudá-lo, para que de fato ele pudesse buscar o Senhor e prosperar na sua vida. No meu ministério eu tenho compartilhado com muitas vidas, muitos jovens que o seu primeiro amor dedicaram a sua vida a Cristo Jesus. E no decorrer dos anos, alguma coisa veio e eles esqueceram o seu primeiro amor. Começar bem. Não é privilégio de ninguém começar bem. Quando nós temos a nossa experiência real com Cristo Jesus, é uma das coisas mais maravilhosas de nossas vidas. Nós começamos a andar como se nós andássemos sobre as nuvens. É o primeiro amor, é a primeira entrega. Eu creio que todos os meus queridos aqui poderiam contar em prosa e verso o dia da sua profissão de fé. Se nós pudéssemos aqui perguntar a cada um dos senhores que dia que você fez a profissão de fé, cada um teria uma história para contar. Lembraria da sua roupa, lembraria do preparo, lembraria das perguntas que o conselho fez, lembraria dos compromissos assumidos, lembraria da primeira ida à igreja e a primeira ceia que participaram, que são coisas marcantes de nossas vidas, mas muitas vezes no decorrer de nossa vida nós começamos a deixar que outras coisas possam ocupar a nossa mente e esquecemos desse primeiro amor, das primeiras alegrias, uma vida plena diante do Senhor, das grandes vitórias que Deus tem nos dado, dos grandes milagres que vão acontecer em nossas vidas. Uzias é o único homem na história bíblica que é chamado amigo da agricultura. Eu estava há pouco tempo falando para um grupo ligado à área da Confederação da Agricultura do Brasil e disse a eles que Uzias devia ser um patrono porque é o único da Bíblia que tem este nome, amigo da agricultura. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que nós encontramos esta palavra. É um homem de uma visão ampla, por causa da sua experiência profunda com Deus. Fortificou a nação, fortificou o reino, fortificou o seu povo, constituiu um bom exército, trouxe alimento para o seu povo, porque fez com que a terra produzisse mais, pela graça e pelo poder de Deus. E o verso 16 deixa bem claro: e já havendo fortificado. Meus queridos, será que nossas vidas têm sido assim também? Temos sentido essa bênção de Deus, essa alegria de andar com Deus, de sermos uma igreja com o Senhor, vitoriosa no Senhor, de milagres diante do Senhor, de experiências profundas que marcam as conversões de vida, diante da graça, do poder, da entrega genuína nossa diante de Deus. Mas um dia aconteceu um fato com Uzias. O seu coração se exalta diante de Deus.
Os irmãos lerem o capítulo 15, vão descobrir que os altos de Israel, Uzias não tirou. Quando eu leio o capítulo 15, eu gostaria que os irmãos olhassem o capítulo 15 de Reis. É um capítulo um pouco desafiante para nós. Quando fala de Azarias e fala bem rápido que o mesmo irmão Uzias, nosso rei vitorioso, e o capítulo 15 traz para nós uma afirmativa desafiadora. No verso 4, 2 Reis, capítulo 15, verso 4. 2 Reis, capítulo 15, o verso 4. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E depois logo veio a experiência que ele teve com Deus. O que eu entendo é que Uzias, o seu período de reinado, ele achou que poderia conviver com o povo pecando diante do Senhor e sem tomar decisão de ter uma vida autêntica de santificação completa diante de Deus. Isso pode acontecer conosco também. Pequenos pecados que nós vamos deixando agasalhar nas nossas vidas. Pequenas coisas começam a fazer parte das nossas vidas. E algumas pessoas gostam de usar a palavra: pastor, nós temos que ser tolerante com algumas coisas. E nós passamos a tolerar algumas coisas. Daí a pouco nós passamos a aceitar essas coisas como normais nas nossas vidas. Olha como que Deus está me abençoando. Olha como eu estou abençoado por Deus. Olha como minha vida é diferenciada pela graça e pelo poder de Deus. Mas nós deixamos que pequenas coisas são semeadas. E diante de Deus são grandes coisas. Isso pode destruir, mais cedo ou mais tarde, as nossas vidas. Nós não tivemos coragem de arrancá-las de nós. Nós não tivemos coragem de tomar novas atitudes. Sérias atitudes das nossas vidas. Que é a nossa obrigação, minha e sua, de fazê-las nas nossas vidas. E nós muitas vezes procuramos guardar essas coisas. Não atrapalha, não faz mal, não perturba ninguém, mas isso no final vai trazer consequências danosas na vida, muitas vezes, dos nossos filhos, de nossa família e muitas vezes nossas próprias vidas. Há quantos pais que lamentam que seu filho seja um alcoólatra e eles permitiram que a bebida entrasse na sua casa de forma sorrateira, em pequenas doses. E quando ele acorda, o seu filho já é alcoólatra. No gabinete pastoral eu já ouvi muitas histórias assim. Pais que choram e lamentam em altos e grandes brados: meu filho é alcoólatra. E não tem uma resposta mais, pastor. Por que Deus deixou que acontecesse isso comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Por que Deus mudou a minha história? Não há fatos mais difíceis, meus amados, do pastorado. Quando você entra num lugar para atender uma família em uma situação lastimosa.
teve todos os privilégios, se fortificou, cresceu, desenvolveu. Algum tempo atrás eu tive a experiência de conviver com uma família que chegou em gritos e lágrimas dizendo: pastor, por que aconteceu isso comigo? Olhei para eles e disse: quantas vezes nós conversamos que Deus estava abençoando tanto vocês, e vocês estavam negligenciando a instrução espiritual dos seus filhos. Mas pastor, por que Deus não mudou a nossa história? Por que eu vou ter de carregar o meu filho, carregar essa situação o resto da minha vida? Meus amados, nós muitas vezes não olhamos a vida nessa perspectiva. Uzias poderia ter o seu trabalho de santificação chegado ao extremo e tirar os alvos. Ele não tirou os alvos. Ele poderia ter santificado o povo e não santificou devidamente o povo. Então, quando ele chegou o momento da sua própria vida e sentiu que ele era alguém tão poderoso, tão forte, tão grande, ele tenta usurpar o lugar dos sacerdotes, oferecer fogo no santuário. Agora eu sou rei, eu posso todas as coisas, eu tenho todo o poder nas minhas mãos, eu sou rei. Numa coisa mais triste, desculpa agora a sinceridade, quando algum presbítero quer ser pastor e dizer: eu conheço toda a palavra, nós não precisamos mais de pastor. Aí nós temos tantas seitas que estão surgindo no dia a dia nessas partes. São pessoas que estão usurpando o lugar como os homens. Uma situação mais triste, quando alguns filhos crescem e começam a pensar que não precisam mais dos pais. Eu não preciso dos sacerdotes. Eu posso eu mesmo ser um sacerdote. A única coisa que eu preciso agora é oferecer o fogo no santuário. Eu posso fazer isso. Eu sou o rei mais forte. Eu tenho todo o poder nas mãos. Só que Deus teve misericórdia de Uzias. Deus não o matou, mas Deus o tornou leproso o resto de sua vida. Trágico fim de um homem que começou bem, mas que na sua caminhada deixou que pequenas coisas segregassem a sua vida. Não creio que Uzias tenha perdido a salvação. Eu creio que ele de fato reconheceu e pôde conviver com o seu drama. Bem que o texto mostra que ele teve um arrependimento. Ele retira-se simplesmente. O texto do verso 19 fala: Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso. Deus disciplina. Mas Deus é misericordioso e se disciplina quem Ele ama. É melhor ficar sob a disciplina de Deus do que qualquer coisa da vida. Davi, o rei de Israel, deixou bem claro isso, que ele preferia sentir a disciplina de Deus do que ficar nas mãos dos homens. Porque Deus disciplina com amor, misericórdia, com compaixão, e a disciplina do filho que ele ama. Terminou os seus dias leproso. Não pôde um homem de 52 anos de reinado, não pôde ter o seu corpo colocado no sepulcro dos reis. Como é a norma daqueles dias, foi sepultado no pátio do campo, foi sepultado fora do sepulcro dos reis, por causa do seu pecado e por causa da sua lepra.
Meus queridos, a mensagem desta manhã é uma mensagem advertente para todos nós. Principalmente para nós, mais jovens, mais velhos, para a igreja. Quando olho hoje a situação lastimável que está a igreja que enviou os nossos pais missionários. E foi deixando que algumas coisas fossem agregando ao seu meio. Foi deixando que algumas coisas fizessem parte da sua vida. Embora essa própria igreja chega a dizer que nós podemos ter união homoafetiva sem nenhum embasamento bíblico, fugindo contrariamente das Escrituras Sagradas. Mas não é somente isso. Essa igreja hoje toma decisões que não mostram a salvação na pessoa única de Cristo Jesus, mas um universalismo de salvação. E todos os homens vão ser salvos. Isso é mais triste. Porque os nossos pais missionários trilharam as estradas desse Brasil nosso, falando do amor e da redenção em Cristo Jesus. Essa igreja está se preparando para se organizar como igreja. Daqui a alguns anos pode ser que os pastores que estão aqui não vão estar aqui mais. Vão jubilar. Eu ainda vi que o mais jovens deles, que máximo 20 e poucos anos, também está jubilado. Vai chegar a idade. Todos nós vamos passar por essa situação. Mas que a liderança da igreja nunca esqueça, vocês estão começando muito bem. Continue firmes. Preguem a salvação em Cristo Jesus e a santificação integral em Cristo Jesus. Para não ter a tristeza de sentirem como igreja que vai se arrastando nos dias. Não deixe que nenhum movimento se agregue a vocês. O conselho de igreja tem a coragem de aprender a dizer não. Aquilo que está nas Escrituras Sagradas não se nomeie entre nós. Não se discuta entre nós. Mas a sociologia dos nossos dias fala sobre isso. Um dos professores do nosso seminário já falecido, fui meu professor, um dos homens que eu mais respeitei em toda a minha vida. No final da vida dele, quando alguém me procurou para saber por que agora, que antes que era nosso professor, ele nunca tinha aceitado, nunca tinha defendido a ordenação feminina para ser pastora de nossas igrejas, meus presbíteros de nossas igrejas. A resposta dele foi enfática. Não é uma questão bíblica, é uma questão sociológica. O mundo evoluiu e a igreja precisa se adaptar à nova visão. Meus queridos, que vocês nunca adentrem áreas dessas naturezas, para não perderem o sentido. Começaram bem, vão continuar bem e vão terminar bem. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Amém.